sou Mari Carvalho e esse é o podcast Construtora de Mundos. Aqui não importa a sua produtividade ou eficiência. Aqui a gente se preocupa com a sua vida e a sua humanidade. Oi pessoal, tudo jóia? No último episódio falamos sobre qual o propósito em sermos humanos e discutimos um possível caminho para voltarmos a sentir significado em nossa existência. Mas será que ela é a única forma? Será que precisamos ignorar todos os outros saberes e usar a racionalidade para responder a tudo que se apresenta? Será que esse modelo serve para todo tipo de problema? Será que esse é o ponto de partida e desejo de chegada para todos nós? Eu não sou grande estudiosa sobre o assunto, mas sou muito curiosa e questionadora a respeito dos discursos que nos fazem engolir como únicos e absolutos. E eu queria avançar no rumo dessa prosa nesse episódio. Sempre que alguém fala alguma coisa, fala a partir de uma época, a partir de sua própria perspectiva e com algum interesse. Meu caso agora, por exemplo, eu falo da era denominada Antropoceno, ou seja, período caracterizado pelo impacto do homem na geologia e no ecossistema, a partir de um contexto que chamamos de policrises, em que fórmulas mágicas de progresso e sucesso não saíram exatamente como previsto, dado o tamanho do sofrimento que eu vejo ao meu redor. E eu estou intencionalmente tentando achar alternativas para mim mesma, buscando sair da autoilusão, do sofrimento, me permitindo pensar diferente e compartilhando esse meu movimento com outras pessoas, com a intenção de que mais gente me acompanhe nessa missão para ver se dá tempo de mudar o resultado previsto ao continuarmos nessa toada. Eu tenho certeza que para muitas pessoas essa narrativa minha não vai servir. E tá tudo bem, segue o baile. De modo muito simplificado, quando fazemos essa crítica, especialmente essa busca pelo que está oculto nos discursos e nas narrativas que parecem inocentes, o uso de termos específicos em detrimento a outros termos, estamos praticando a análise do discurso, como diria Foucault. Então, quando grandes verdades são alardeadas aos quatro ventos, duvide. Não tenha medo e nem hesite em questionar. Observe o contexto, as motivações e qual o resultado prático se a maioria de nós acreditar naquela versão. Te garanto que alguém está ganhando muito com isso. E provavelmente não sou eu nem você. Por exemplo, por que quando falamos de mitologia grega, Confúcio, Buda, parecemos inteligentes e cultos, e quando falamos do conhecimento de povos originários e africanos, falamos que isso é folclore? Que contexto é esse? Quem ganha com isso? Qual o interesse nisso? Recapitulando a definição de humanidade segundo Aristóteles que a gente discutiu no episódio anterior, ser verdadeiramente humano é usar intencionalmente a sua racionalidade para sair da autoilusão e, com isso, crescer e se desenvolver. Eu gosto muito dessa ideia, especialmente da intencionalidade em sairmos da autoilusão. Mas vamos lá. Foucault que me perdoe, mas bora desconfiar mineiramente dessa máxima. Em que momento assumimos que o saber racional, e branco, diga-se de passagem, é nossa única fonte de sabedoria? Aprendemos na escola que a era axial, período entre os anos 800 e 200 a.C., foi o período do surgimento do homem como nos vemos hoje. Homem consciente de si e de suas limitações, e que sua salvação aconteceria por meio da sua capacidade de reflexão, que teve origem nesse período. A gente supervalorizou sem nem perceber, e até hoje dá a maior importância a tudo que é mental. Tudo que é justificado, explicado racionalmente. E como a gente explica todas as outras civilizações que existiram antes da nossa? Não havia sabedoria? Não havia reflexão? Como explicar uma civilização inca que existiu há 4.500 anos antes de Cristo? Como entender o que foi vivido no Egito há 3.100 anos antes de Cristo e tantas outras civilizações? Não havia sabedoria ali? Não havia caráter naqueles homens? Não havia intencionalidade naquelas civilizações? Tem certeza? Por que nós nos concedemos o título de auge da humanidade? O que é parecido com a gente está certo.
e o que não vale nada? Familiar isso, né? O iluminismo foi um movimento responsável pela nossa cega paixão pela razão. De novo, não estou questionando o desenvolvimento e as conquistas que vieram a partir desse movimento, mas o surgimento do iluminismo se deu contra o domínio da igreja e da monarquia. A burguesia também queria uísque 12 anos e charutos cubanos, sabe como é que é? Então você invalida o que vem antes e assume o poder. Bingo! O que vale agora é só o que for racional e científico. A doutrina e a fé perderam seu apogeu. Quem ganhou com isso? Percebem? A partir daí, a gente até hoje existe basicamente pelas lentes dessa visão como sendo absoluta. Nessa narrativa de que só vale o que é científico, comprovado, replicável. A razão é quem manda, pronto e acabou. E aquilo que nem sabemos que não sabemos? Aquilo que não temos tecnologia para descobrir ou capacidade para entender nem a possibilidade da existência? Os outros saberes que não são de laboratório, as descobertas rejeitadas nos journals científicos por contradizerem o que a linha editorial dominante prega. Onde estão esses conhecimentos? Onde está o uso da nossa magnânima razão e discernimento nessa hora para ver o tamanho da incoerência nisso tudo? Esse paradoxo me dá uma pista de que a nossa razão anda meio equivocada. No mínimo, ultimamente, temos ignorado a sabedoria do nosso corpo e das nossas emoções. Resistimos a ambientes tóxicos que nos adoecem para provar nossa resiliência. Nos medicamos para mantermos nossa disposição alta e constante, para garantir a produtividade e o reconhecimento. Nosso corpo e nossas emoções são fontes de sabedoria infinitas que insistimos em não ouvir. Somos frutos de um contexto, de uma cultura e de suas narrativas. Isso não significa em absoluto que é a melhor, a correta e a única forma de se ver o mundo, apesar de insistirmos em não admitir nossos vieses. Eu gosto demais da frase de Marcelo Cardoso, criador do podcast Metadoxos, em que ele diz: todo mundo está certo até certo ponto. Essa é a base da teoria integral, a qual ele é grande referência aqui no Brasil. Não duvido da ciência, muito menos a rejeito. Não vou negar um remédio quando eu estiver doente. Mas para mim, usar a minha racionalidade intencionalmente é especialmente me abrir a outros tipos de saberes, de conhecimentos, de entendimentos sobre o mundo, para que talvez aí sim essa possibilidade de acessar outros mundos me faça crescer e me desenvolver. Será que justamente por nos desconectarmos de outros saberes perdemos nossa bússola interior? Esse é o poder e o perigo das narrativas, das histórias que nos contam, maquiadas de verdades absolutas, de racionalidade, de superioridade intelectual. Se a gente não é capaz de perceber que até mesmo o conceito de humanidade possui outras perspectivas, como a gente quer discursar sobre diversidade, senão como mais uma narrativa mentirosa de que estamos fazendo alguma coisa a respeito da exclusão daquilo que é diferente do pensamento dominante? Queria contar para vocês pelo menos outras duas versões sobre o que é a humanidade. Os povos africanos da matriz Bantu têm como ética o Ubuntu, para expressar o que significa ser humano. E ser humano para eles definitivamente não é ser sozinho. Não basta ser bem-sucedido, rico, poderoso, se os outros seres humanos não têm o que comer, o que vestir, nem onde morar. Passa bem longe do conceito iluminista, individualista e autocentrado. Isso para eles não é a essência de ser humano. É outra coisa, menos humano. Muitas vezes achamos a tradução aproximada, porque não existe tradução oficial, de Ubuntu como eu sou porque nós somos. Eu vou trazer duas pessoas que são grandes defensores da ética Ubuntu para traduzir de uma forma mais completa. Nas palavras de Nelson Mandela, Ubuntu é respeito, cortesia, compartilhamento, comunidade, generosidade e confiança. Desprendimento. Uma palavra pode ter muitos significados. Tudo isso é o espírito de Ubuntu. Ubuntu não significa que as pessoas não devam cuidar de si próprias. A questão é, você vai fazer isso de maneira a desenvolver a sua comunidade, permitindo que ela melhore?
Segundo o arcebispo Desmond Tutu, um dos maiores divulgadores da ética Ubuntu, o significado é: uma pessoa com Ubuntu está aberta e disponível para as outras, apoia as outras, não se sente ameaçada quando outras pessoas são capazes e boas, com base em uma autoconfiança que vem do conhecimento de que ele ou ela pertence a algo maior, que é diminuído quando outras pessoas são humilhadas ou diminuídas, quando são torturadas ou oprimidas. Outra perspectiva que eu quero apresentar é de Ailton Krenak, defensor da cosmovisão dos povos originários, e que em seu livro chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele desenvolve a ideia de humanidade segundo suas raízes. Recomendo demais a leitura, e queria compartilhar alguns trechos aqui sobre essa perspectiva dos povos originários sobre a humanidade. Abre aspas. Como é que ao longo dos últimos 2.000 ou 3.000 anos nós construímos a ideia de humanidade? Será que ela não está na base de muitas das escolhas erradas que fizemos, justificando o uso da violência? A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Daí ele segue e coloca uma pergunta: somos mesmo uma única humanidade? E um pouco mais adiante ele continua: fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, enquanto seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo aonde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. Fecha aspas. Então pensem comigo. Se a narrativa tem esse poder de construir sentidos, verdades, de oferecer tantas outras interpretações sobre o que é sermos humanos e a nossa humanidade, quais as outras tantas possíveis histórias que nos contaram e que compramos? E que a gente acredita até hoje? Algumas nos colocam uma cenoura para seguirmos com o mesmo modelo atual, mas menos culpados de como vivemos. Por exemplo, capitalismo sustentável. Que sustenta o que exatamente? O capitalismo, no caso, né? Economia circular, que em maior parte é economicamente inviável e por isso não dá para se executar e muito menos escalar, porque a prioridade é o lucro. Compensação de carbono. Algo como: pode continuar traindo, mas manda flores que tá tudo bem. Confesso que eu tenho dificuldade de entender algumas dessas verdades. Outras narrativas nos responsabilizam completamente por consequências em grande medida estruturais e sistêmicas intransponíveis. Seja protagonista, você é capaz, depende só de você. Você só precisa se esforçar. Se não chegou lá, a culpa é sua. Você que não fez direito seu dever de casa e foi incompetente. E para continuarmos questionando o mínimo possível, nos vendem que quando você tiver aquele bem, aquele cargo, aquela quantidade de dinheiro, ou fundado um unicórnio do ano, criado um app disruptivo, aí você vai valer alguma coisa. Até lá, se contente com a sua insignificância e irrelevância. A mais cruel, na minha visão, são as verdades que tiram a nossa liberdade de sonhar, tiram o brilho da nossa alma, nos fazem acreditar que não adianta fazer nada, que a gente é só mais um, que sempre foi assim, e é melhor seguir assim, porque pode ser pior. Será mesmo que tudo isso é verdade? Será que não existe outra versão de narrativa para enxergar a nossa existência e fazer uso da nossa múltipla humanidade? Quais histórias, em quais contextos você acredita e pauta sua vida sem se dar nem conta? Como elas te afetam? Quem ganha com isso? Bora usar a nossa racionalidade intencionalmente e começar a desvelar a autoilusão de certas verdades absolutas que nos fizeram acreditar. Se você gostou desse episódio, se te fez refletir e foi útil, compartilha. Pode ser útil para alguém também que você conhece. Até a próxima! Esse foi mais um episódio para inspirar a construção de mundos que queremos ver e viver.
Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, @De Rosa Edições.